Olá, queridos amigos do CPMM, aqui é a Suzana, espero encontrá-los todos bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agora concluir o capítulo 9, que fala aqui em seu finalzinho sobre o sentimento de cólera ou de raiva, né? Ou citando os 7 pecados capitais, nada mais é do que a ira, um dos sentimentos, particularmente dos que mais padeço na maioria das vezes, né? Às vezes me pego enraivecida por coisas pequeninas, mas trabalhar esse sentimento e lutar, né, para não nos tornarmos escravos destas coisas é fundamental. E sei também que muitos de vocês passam, né, no dia a dia aí por este sentimento que é a cólera. Então vamos ver aqui qual é o ensinamento que Jesus nos traz e o que nós podemos refletir ou pensar sobre ele. Em minha edição, o trecho inicial que grifei está na página de número 123 e diz o seguinte: o orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então é que vos entregai à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis, quase sempre por base, o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma contradição o que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? As próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, se prendem à importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico ataca a tudo, a natureza bruta, os objetos inanimados que quebra porque não lhe obedecem. Pessoal, eu acredito que todos nós, em determinados momentos, né, somos tomados pelos sentimentos menores, né, como aqui o caso é citado, o sentimento de cólera, a raiva, né, às vezes ficamos irados mesmo com determinadas situações. É errado sentir? Não. O sentimento é livre e ele é natural, né, diante da nossa condição. Mas o modo como eu lido com esse sentimento, ou às vezes, diante de pequenas coisas, a proporção que a raiva, né, ou a ira, um sentimento de cólera é capaz de me levar, como é citado aqui, né, é algo muito injusto e às vezes nós nos comportamos de forma grosseira, né, nós somos violentos com outras pessoas porque nos sentimos ofendidos ou porque não fomos compreendidos. Na maioria das vezes, o que temos observado diante do cansaço ou diante do modo como lidamos com a situação agora, né, no século XXI, é que nós não nos permitimos ser contrariados. A nossa vontade tem que ser respeitada o tempo todo. É preciso que a nossa opinião seja considerada e que a do outro seja anulada. Então isso é um sinal claro de intolerância, né? E de um orgulho exacerbado que nos leva a esse comportamento que não é o ideal. Dentro da história, há um exemplo que eu gosto bastante e quando estava fazendo esse estudo, eu sempre fico refletindo assim, dentro do que conheço ou das coisas que posso vir a colaborar com vocês. Um dos movimentos mais importantes que nós tivemos aí no século XVIII, né, um dos mais importantes da história, na verdade, foi a Revolução Francesa, né? Um movimento que foi tão importante que marca a transição, o fim da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, que é o que nós vivemos até hoje. E a Revolução Francesa, ela foi tão importante pelo seguinte: o povo na França vivia uma situação de muita dificuldade, era uma desigualdade sem tamanho. Nós tínhamos 3 classes sociais específicas. No topo nós tínhamos o rei, né, juntamente com a família real.
e as pessoas de sua corte, que eram os puxa-sacos, as pessoas que tinham títulos de nobreza e que ficavam orbitando ali ao redor do rei, da família real, não colaboravam com nada, não pagavam impostos, não tinham uma atividade produtiva. O rei reinava, ele era a autoridade máxima dentro do país, né? Um país absolutista, um poder concentrado em sua mão. O rei, inclusive, acreditava que o seu poder vinha de Deus, né? A chamada teoria do direito divino. Na segunda classe ali nós tínhamos a igreja, o clero, né? Alto e baixo clero, os padres, os bispos, os cardeais, o papa, né, as pessoas que participavam da igreja católica, e esse clero também era corrupto, não pagava impostos. E sustentando essas duas camadas iniciais aí, nós tínhamos a burguesia, os comerciantes, o povo, né, as pessoas que trabalham para movimentar a economia, como a burguesinha do Seu Jorge, né, lá na música. Então, as pessoas que sustentavam aí, e evidentemente essas pessoas passavam muitas dificuldades. O que a Revolução Francesa faz? É o fim desse modelo de governo, porque o rei, ele é retirado à força do poder, né? Foi guilhotinado juntamente com sua esposa, Maria Antonieta, sobre a qual também já falei em um dos vídeos, né? Que era completamente fora da realidade aí do seu povo. E o povo chegou ao poder. As lideranças do povo eram algumas pessoas específicas que ficaram muito conhecidas na história, que eram Danton, Marat e Robespierre. Durante um tempo, Robespierre foi o líder, ele era um homem do povo, né, um homem da burguesia, e ele foi o líder, né, dessa burguesia francesa e estava aí entendendo que qualquer pessoa que fosse contra a vontade do povo, né, depois que o povo conseguiu ascender socialmente e tomou o poder para proclamar a República Francesa, ele acreditava que qualquer pessoa, né, que tivesse uma ideia diferente da dele estava conspirando contra a Revolução. E aí foi instaurado nessa época da Revolução Francesa um período chamado de terror. Por quê? Qualquer pessoa que ousava pensar diferente do Robespierre poderia ser inclusive um amigo, um revolucionário, alguém que queria seguir aí as vontades do povo também. Essa pessoa simplesmente ela era descartada e era guilhotinada. Mais de 15 mil pessoas morreram na França dessa forma, simplesmente por pensarem diferente, ainda que fossem pessoas do povo, que estivessem buscando melhorias para o povo. Simplesmente por ter uma ideia um pouco diferente, o Robespierre não se permitia ser contrariado, né? Ele era tomado pelo sentimento de cólera, ele viu que todas as pessoas que pensavam diferente eram potenciais inimigos. Então, é um sentimento, por mais que você tenha boas intenções e por mais que você queira fazer boas coisas, é um sentimento que, se não for controlado, se não for entendido, se não for muito bem observado, te leva a cometer uma injustiça grandiosa. O Robespierre acaba, né? E essas pessoas não eram julgadas, elas não eram questionadas, elas simplesmente eram mortas. E aí é evidente que ele estava totalmente fora de si devido a esse sentimento de raiva extremo, né? E o período do terror termina com o julgamento e a morte do Robespierre por ser tão injusto, ainda que quisesse inicialmente só o bem das pessoas. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esses sentimentos, essas pequenas sementes de dificuldade que são plantadas, que são semeadas no nosso dia a dia, porque às vezes nós nos tornamos, né, algo muito pior do que aquilo que lutamos contra. Há um outro trecho do Evangelho que eu quero compartilhar com vocês, que também gostei bastante, e diz o seguinte: nesses momentos, se o homem pudesse ver com sangue frio, teria medo de si mesmo, ou se acharia bem ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros, quando não fosse senão por respeito a si mesmo. Deveria se esforçar por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera sua saúde, compromete mesmo sua vida, veria que é a sua primeira vítima, mas uma outra consideração deveria, sobretudo, o deter: o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não é um remorso para ele fazer sofrer os seres que mais ama?
é um desgosto mortal, se num acesso desatinado cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda a sua vida. Às vezes, num acesso de raiva, numa pequena dificuldade, né? Inclusive Maria Légua falou isso para nós no dia da feijoada. Uma fechada no trânsito, né? Uma palavra que é falada às vezes num tom ruim, nós interpretamos aquilo de um modo tão pejorativo, de um modo tão difícil, e a primeira pessoa que é tomada pelo sentimento somos nós mesmos, né? Um dia o boiadeiro disse uma frase a um dos consulentes que eu nunca vou me esquecer, que tomaram, né, que desejar alguma coisa de ruim para alguém, né, ou ficar com raiva, é tomar, né, um copo de veneno, a gente toma e espera que o veneno haja sobre o outro. É muito difícil lidar com a raiva? Eu falo isso por experiência própria, mas é possível melhorar, é possível entender. Nós não precisamos viver. Há uma frase do Sartre, que muita gente conhece, é de uma peça, o Sartre, o filósofo existencialista, é de uma peça chamada Entre Quatro Paredes, e diz o seguinte, que o inferno são os outros. Mas quando nós estamos tomados pela raiva, o inferno somos nós mesmos. Porque a gente não é capaz, nós não podemos controlar o outro, mas nós podemos controlar o nosso comportamento, melhorar os nossos atos e lutar por uma vida melhor. Ser uma pessoa melhor é o que garante um mundo melhor. Ok, pessoal? Um beijo para todos vocês. Eu espero que todos estejam bem e até o nosso próximo vídeo.